Olá, meu nome é Sara, eu sou aluna de nutrição da Unirio e eu trouxe esse vídeo hoje para nós continuarmos o nosso aprendizado sobre ciência dos alimentos, de uma forma divertida, simples e com exemplos práticos que você pode fazer em casa. No vídeo passado, começamos a falar sobre proteínas. Vamos relembrar o que já aprendemos? Elas são nutrientes muito importantes para o nosso organismo. Lembra da pirâmide alimentar? As proteínas estão no terceiro grupo, o de alimentos construtores. No vídeo passado, mostramos algumas das várias funções das proteínas e sabemos que ela é muito importante para a nossa saúde, para o bom funcionamento do organismo e que a gente deve consumir alimentos fontes de proteína na nossa dieta todos os dias. Mas em quais alimentos elas estão? Você se lembra? Temos alimentos fontes de proteína de origem animal e de origem vegetal. De origem animal, nós temos as carnes de boi, de frango e de peixe. Temos o leite e os seus derivados, como iogurte e queijo, e também os ovos. As de origem vegetal são as leguminosas, como os feijões, a soja e o grão-de-bico. Lembrando que as proteínas de origem vegetal não são completas e precisam ser consumidas junto com algum cereal, como o arroz. Também vimos no vídeo passado que a estrutura da proteína é uma cadeia formada por pequenas unidades de aminoácidos. Eles se ligam e formam uma grande estrutura complexa, que se enrola toda como um novelo de lã. Essa é a forma que a proteína se encontra nos alimentos. Mas algumas coisas podem fazer com que esse novelo se desenrole e a proteína fique linear. Esse processo é chamado de desnaturação. No vídeo passado, nós mostramos como esse processo acontece com a ação de um ácido. E agora nós vamos ver a desnaturação através da ação do calor. Vamos lá fazer a nossa dinâmica? Você vai precisar de 3 ovos. Como essa etapa da dinâmica utiliza calor, você vai precisar da ajuda de um adulto. Coloque uma panela com água no fogo e quando começar a ferver, adicione os 3 ovos e fique de olho no relógio. Depois de passar 3 minutos, tire um dos ovos e o lave em água fria. Depois de 7 minutos cozinhando, retire outro ovo e também o lave em água fria. E por último, depois de 12 minutos no fogo, retire o último ovo e lave ele em água fria também. Lembre-se de colocar os ovos em lugares diferentes para você lembrar qual é qual. Depois disso, você vai descascar com muito cuidado e ver como eles ficaram por dentro. Olha só como eles estão diferentes. O primeiro ovo, que ficou na água fervendo por 3 minutos, ficou com uma parte da clara sólida e uma parte líquida, que é o líquido transparente, e a gema está totalmente líquida. O segundo ovo, que ficou por 7 minutos na água fervendo, ficou com a clara completamente sólida, mas a gema ainda está mole. Por último, o ovo que ficou 12 minutos na água fervendo ficou completamente sólido, tanto a clara quanto a gema. Então, qual é a explicação disso? Como já sabemos, as proteínas possuem uma estrutura tridimensional bem definida, toda enrolada e organizada, mas essa estrutura é sensível ao calor. O calor vai causar uma desorganização nas cadeias da proteína e vai alterar a sua estrutura. Isso afeta a solubilidade da proteína e por isso ela precipita e o alimento fica sólido. Esse é o processo de desnaturação pela ação do calor. Conforme o calor age, de fora para dentro, o ovo vai ficando cada vez mais sólido. Nós conseguimos enxergar isso muito bem nele porque ele é um alimento fonte de proteínas, lembra? Na sua composição, a clara tem basicamente somente água e proteínas. E a gema possui, além da água e das proteínas, lipídios, que são gorduras. Por isso que nós percebemos que a textura da gema é diferente da textura da clara. Muito bem, essa foi a nossa parte da dinâmica com um alimento de origem animal. Agora vamos testar com um alimento fonte de proteína de origem vegetal. Vamos usar a carne de soja. Você vai pegar uma porção e vai sentir a textura. Como é que ela é? Você consegue amassar? Não, né? Ela é bem seca e dura porque está desidratada. Vamos então hidratar esse alimento colocando um pouquinho de água e esperando alguns minutos. Agora sim, sinta a textura da carne de soja e veja como ela é. Muito bem, vamos aplicar o calor agora para ver se muda alguma coisa. Separa um pouquinho dessa carne de soja hidratada e deixe no cantinho para depois e coloque o restante dela no micro-ondas por 1 minuto. Espere esfriar um pouquinho e sinta a textura dela agora. Você acha que está diferente? Eu senti que ficou mais macia, e você?
Agora separe um pouquinho dessa carne também para depois e coloque o restante no micro-ondas por mais 1 minuto. Agora depois tire, espere esfriar e sinta a textura de todas elas. Qual que ficou mais macia? O calor fez diferença? O que aconteceu aqui foi o mesmo que aconteceu no ovo, uma desnaturação das proteínas. As ligações que faziam a proteína se enrolar toda foram quebradas e ela ficou linear. Conforme a carne de soja foi recebendo calor, foi acontecendo seu amolecimento. Muito legal, né? Tente reaproveitar os alimentos que nós usamos na dinâmica. Assim você gera menos lixo e preserva o meio ambiente. Então por hoje é só, e no próximo vídeo vamos continuar estudando as proteínas. Até lá!